Eu sou a Luz Patrícia Velasquez Dávila, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação da Rede Bionorte do Polo do Acre, da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. O título do projeto que eu vou apresentar para vocês é o efeito da geração de onda ultrassônica na superação de dormência física de sementes de Tamarindo sindica, da família Fabaceae. O Tamarindo sindica é uma frutífera que tem como principal característica a dormência física, ou seja, ele tem um bloqueio temporal no tegumento das sementes, que não deixa com que a água entre com facilidade até o embrião e começar o processo germinativo. Então, o tratamento com ultrassom, ele parece uma técnica para superar essa dormência, uma técnica que pode ser mais fácil de aplicar, mais segura e mais saudável, comparado com outros métodos químicos e físicos, métodos químicos como ácido sulfúrico, métodos físicos como escarificação mecânica. Ainda tem outro método também muito utilizado, que é o método choque térmico. Então, como que acontece esse processo ou essa técnica de ultrassom? Para o método foram utilizadas 5 grupos. O primeiro grupo, chamado de grupo controle ou grupo testemunha, com uma quantidade de 100 sementes para cada grupo. Aqueles grupos que foram utilizados para o tratamento de ultrassom, foi utilizado o ultrassom tipo terapêutico, com uma frequência de 3 MHz, uma intensidade de 2 watts cm² e 4 tempos diferentes, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. Foi utilizado um copo plástico. Dentro desse copo plástico foram colocadas 5 sementes e uma quantidade de água destilada até cobrir as sementes. O copo plástico com as sementes com a água foi colocado sobre o transdutor, o cabeçote do aparelho de ultrassom. Entre o aparelho de ultrassom, ou seja, entre o cabeçote e o copo plástico, foi colocado um gel clínico, chamado também de hidrogel. Passado esse tempo para cada tratamento, a gente utilizou para a germinação uma incubadora tipo BOD, com 2 temperaturas, ou seja, 2 BOD, com uma temperatura de 30 graus constante, de 35 graus constante, e uma luminosidade de 12 horas, ou seja, com 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Uma umidade relativa para cada temperatura de 100%, e passado o período de 45 dias, foi avaliada a germinação em porcentagem, o índice de velocidade de germinação em sementes por dia e o tempo médio de germinação. Pode ser observado no gráfico que o porcentagem de germinação daquele grupo controle, ou seja, aquele grupo que não foram submetidos ao tratamento de ultrassom, teve menor porcentagem de germinação comparado com aquele grupo que teve um tratamento com ultrassom, o EC4 e o EC3, ou seja, um tratamento com ultrassom de uma frequência de 3 MHz, intensidade de 2 volts cm² para 4 minutos e o EC3 para 3 minutos. Quanto à temperatura, a temperatura de 30 graus teve maior impacto comparado com aquele de 35 graus. Só lembrando que aquele que foi de 30 graus teve uma luminosidade de 12 horas de luz, 35 graus também de 12 horas de luz e umidade relativa 100%. Quanto ao tempo meio de germinação, a gente observa também que o grupo controle ou grupo testemunho, com aquele grupo que não foram submetidos ao tratamento de ultrassom, teve um tempo mais demorado comparado com aquele grupo que se foi submetido ao tratamento de ultrassom de uma frequência de 3 MHz, uma intensidade de 2 watts cm². Quanto à temperatura, a gente observa também que o porcentagem de 30 graus teve um impacto
maior quando comparado com aquele de 35 graus. Já para o índice de velocidade de germinação, a gente observa também que tem uma diferença com aquele grupo que não foi submetido ao tratamento de ultrassom, grupo controle, grupo testemunha, comparado com aqueles grupos que sim foram submetidos ao tratamento de ultrassom, caso de 4 minutos, caso de 10 minutos. Teve uma diferença também quanto à temperatura, de 30 e 35 graus para 12 horas de luz e para uma umidade relativa de 100%. A técnica de ultrassom como tratamento para superar a dormência física, a dormência tegumentar em sementes de tamarindo indica da família Fabaceae foi uma ferramenta positiva para acelerar o porcentagem de germinação e reduzir o tempo médio de germinação comparado com o tratamento controle, ou seja, comparado com aquele grupo que não teve tratamento de ultrassom, que não foram submetidos ao tratamento de ultrassom. Porém, maiores pesquisas deveriam ser feitas com outras frequências e outras intensidades e outros tempos. Só lembrando que a gente usou uma frequência de 3 MHz por intensidade de 2 Wh/cm² e 4 tempos diferentes, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. A gente agradece o grupo de pesquisa, agradece a Fundação Tecnológica do Acre, a FUNTAC, ao Polo Bionorte da Universidade Federal do Acre, ao CNPq e à CAPES.